Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 13ª videoaula da nossa revista de adolescentes. Chegamos ao final do nosso segundo trimestre de 2022. Durante esse trimestre estivemos estudando as parábolas de Jesus, mostrando que as parábolas de Jesus são vivas, são ensinamentos de grande importância para a vida dos nossos adolescentes e, afinal de contas, para a vida de todos nós. A palavra do Senhor é perfeita, é bela e alcança todas as faixas etárias. A palavra do Senhor é adequada para a criança, é adequada para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso. A palavra do Senhor é algo mais perfeito que nós temos para as nossas vidas. Hoje nós vamos estar falando sobre uma parábola muito conhecida como a parábola do filho pródigo. O título da lição aparece para nós desta forma: o amor do pai por seus filhos. É isso que a gente vê na parábola do filho pródigo. Mas por que o título da lição está colocado o amor do pai por seus filhos, se a parábola mostra que apenas um filho se extraviou? É necessário que a gente possa entender uma coisa logo de antemão. Às vezes, inadvertidamente, nós reduzimos a parábola do filho pródigo apenas à história do filho mais novo, o que saiu de casa. Com isso, a gente deixa de aprender algumas lições valiosas, por exemplo, com o mau exemplo do filho mais velho, que, embora estivesse com o pai dentro de casa, mas estava se sentindo como escravo em vez de estar se sentindo como filho. Porém, na verdade, nós temos aqui que a lição mais importante dessa história não está ligada simplesmente ao comportamento e erros dos filhos, mas a lição mais importante que a gente extrai dessa história está no amor transbordante, gracioso, perdoador e acolhedor do pai, tanto para com o filho que saiu de casa, quanto também para aquele filho que estava dentro de casa e estava revoltado, com o coração vazio, desprovido do amor. Na verdade, então, a gente pode inferir que existe dois tipos de pessoas perdidas. Primeira, uma que sai, que abandona o Senhor, abandona a sua congregação, cai na devassidão, e o outro que está perdido porque está impossibilitado de amar. Porque se alguém não ama o seu próximo, como vai amar a Deus? Na verdade? Bem, vamos adentrar na lição. Então, nossos objetivos hoje é destacar o que cada personagem da parábola representa, destacar a importância do arrependimento e reafirmar o imensurável amor de Deus. Eu não irei fazer a leitura bíblica agora de início, é uma leitura um pouco extensa, mas no decorrer da lição a gente vai pegar vários textos aqui da parábola. Nossa mensagem, que aparece no início da nossa lição, diz o seguinte, que está em Lucas 15 e 20. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. Olha que amor glorioso. A gente esperava que o pai fosse dar uma bronca, reclamá-lo porque ele gastou tudo e agora estava voltando sem nada, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Não é isso que acontece com aqueles que voltam-se para Deus com um arrependimento genuíno e verdadeiro. Deus não vai lançar nada em face, mas vai mostrar que está pronto a perdoar. Bem, hoje a nossa história fala sobre dois jovens perdidos. Um que saiu de casa e o outro que ficou perdido dentro de casa. Um que achou que seria livre fora de casa e o outro que se sentiu um escravo dentro de casa. Um que desejou a morte do pai e outro que jamais desfrutou dos benefícios do pai. Entretanto, ambos foram alvos do insistente e envolvente
gracioso, acolhedor e generoso amor do Pai. Por vezes, nos evangelhos, vemos os escribas e fariseus censurando Jesus por causa de alguma coisa. Às vezes, em função de algo que falou, como, por exemplo, Marcos 2, versos 5 ao 7, nós temos o seguinte: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, por causa de uma fala de Jesus, os fariseus se revoltam contra ele. Outras vezes, por algo que ele fez no sábado. Por exemplo, Marcos 2, 23 e 24, vai dizer que tinha acontecido que, passando ele no sábado pelas searas, seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? E outras vezes ainda vemos os fariseus censurando Jesus por ignorar a tradição. Desta vez, eles o criticam porque comiam com os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama. Lucas 15, verso 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. É com base nesse contexto, no contexto em que Jesus tinha contato com pecadores, ensinava pecadores, agia diferente do que os fariseus esperavam, mostrava compaixão para com o perdido. É dentro desse contexto de que os fariseus se revoltavam com Jesus por causa da sua bondade, que ele conta essa história que ficou conhecido como a parábola do filho pródigo. Essa história é sobre um pai que tem 2 filhos e está prestes a vivenciar talvez a cena mais dramática que se poderia imaginar no mundo da época de Jesus. Um filho solicitar sua herança com o pai ainda vivo. Não era algo desconhecido, mas, porém, não era algo comum de acontecer. Tal atitude era o equivalente a desejar a morte do pai, até porque quando esse filho sai de casa, ele não pensava em voltar. Então, para ele, o pai dele, tanto faz, né? Diante do pedido, o pai divide a herança entre os 2 filhos e o mais moço, após arrumar suas malas, vai embora para um país que ficava muito longe e passa a viver uma vida cheia de pecado, desperdiçando tudo o que tinha. Jesus descreve a trajetória do filho mais novo em 4 fases. A primeira fase é a fase da rebeldia, que é quando o filho decide pedir sua herança e ir para uma terra distante e viver como se o pai não existisse. A gente encontra isso entre o versículo 11 e 13. A segunda fase da trajetória do filho mais novo é a fase das consequências, porque todo tipo de rebeldia, de revolta, o afastamento, o distanciamento de Deus, ele traz consequências. A aproximação de Deus traz grandes e imensuráveis benefícios, consequências positivas, mas o distanciamento de Deus traz consequências negativas. Acontece quando o período de escassez chega ao país e uma grande fome assola a população. Só que o filho mais novo, ele fica sem dinheiro, mas não foi por causa da escassez. Ele fica sem dinheiro por causa da devassidão. Ele gasta tudo. Ele desperdiça tudo na devassidão. Consequência, a seca chega, a estiagem chega, a falta de provisões chega. E cadê dinheiro para buscar provisão aonde tinha? Então, a consequência o levou a um estado mais deplorável de um judeu naquela época. Porque ele passou
a trabalhar em uma fazenda cuidando de porcos, um chiqueiro de porcos. Só que se a gente pega o contexto da época em que Jesus estava falando isso, porcos era uma espécie de animal amaldiçoado, impuro. Era uma espécie de animal que não era lícito para um judeu sequer tocar nele. Então, dentro do contexto da parábola citada naquela época, era algo terrível para um judeu ter que trabalhar cuidando de porcos. Então, ele desce ao nível, ele desce ao profundo do poço. E aí, cuidando de porcos nos chiqueiros, sendo tratado pior que os animais por causa da escolha errada que fez. Por que ele estava nesse estado? Por que ele foi ao fundo do poço? Por causa da escolha errada que fez. Decidiu sair de casa. Não amava mais o seu pai. Abandonou o amor pelo pai. Achava que distante do pai, fora da casa do pai, livre dos cuidados do pai, ele conseguiria ser mais feliz se ele tivesse condições de administrar a sua própria vida ao seu bel prazer. Bem, a oportunidade o pai deu para ele fazer isso. Nós podemos ver na parábola que o pai não insiste com ele para ele ficar. O pai não o machuca, não o maltrata, não agarra pelos braços e você não vai de forma nenhuma. Não, o pai reparte a fazenda e entrega parte dele. E ele vai livremente fazer o que bem quer. Só que isso trouxe consequências. Veio sobre ele a vergonha, veio sobre ele o desprezo, veio sobre ele a afronta, veio sobre ele a fome, veio sobre ele a humilhação, a incapacidade de sequer trocar de veste. Ele não tinha sequer como trocar de veste. Então o estado foi mesmo ao fundo do poço. Só que aí nós temos uma terceira fase da trajetória do filho mais novo, que é a fase do arrependimento. Agora nós adentramos nas duas últimas fases da vida desse rapaz. A principal, a fase do arrependimento. Porque sem esta fase, ele não chegaria à fase mais nobre, que é a fase da festa, a fase de ser acolhido de volta. Só aconteceu por causa que houve arrependimento, porque ele chega ao ponto de cair em si. E quando ele cai em si, ou seja, percebendo o equívoco de ter saído de casa e desprezado o seu pai, então ele decide voltar arrependido. Ele decide pedir pela misericórdia do pai a fim de ser apenas um empregado em sua casa. Ele entendia que não era digno de ser filho, mas não era assim que o pai pensava. Pelo que dá a entender o texto, o pai já o aguardava desde o momento que ele saiu de casa. Aguardava o seu retorno, aguardava a sua volta. Então nós temos aqui uma fase muito importante. Ele se arrepende, ele cai em si, se arrepende, volta para a casa do pai. E chegamos à última fase, que é a fase da alegria. Ao chegar em casa, ele percebe que ao invés de acusação e castigo, o pai o recebe com perdão, com abraço, com beijo, muito bem acolhido. O pai o recebe com uma grande festa, com uma grande celebração pelo seu retorno. Ele devolve todos os direitos de filho. O filho mais novo desta parábola representa os cobradores de impostos e as outras pessoas de má fama que se distanciaram da presença do Senhor. Aqueles que se iludiram com o mundo fora dos limites da casa do Pai Celestial. Aqueles que nos dias de hoje deixaram os retos caminhos do Pai para seguir os seus próprios caminhos. O que Deus pensa ao respeito dessas pessoas? Deus deseja que elas voltem, porque Ele é riquíssimo em perdoar. Deus é muito grande em amar
e se compadecer daqueles que erram e que se arrependem. Jesus estava ensinando aos seus ouvintes que, apesar das escolhas erradas que fizeram, o arrependimento é o único caminho possível para aqueles que querem voltar para Deus. Provérbios, capítulo 28, verso 13, está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É tudo o que Deus tem para nós de mais precioso. Se formos sinceros com Ele, nos arrependendo e deixando a prática do mal, Deus está pronto a perdoar. Por mais que o homem tenha se afastado da presença de Deus, Deus é rico, Deus não tem dificuldade em perdoar. Deus não pensa duas vezes para poder perdoar alguém. Nós, seres humanos, é que ficamos às vezes titubeando. Perdoa ou não perdoa? Não, mas não merece ser perdoado. Não, mas o que fez foi grave demais. Como eu posso perdoar uma coisa dessa? É coisa nossa, porque nós somos maus. Mas Deus é rico em misericórdia. Riquíssimo, o texto bíblico diz, riquíssimo. E por causa dessa riqueza, Ele não tem problema nenhum em dispensar perdão para aqueles que se chegam a Ele com arrependimento. Nós temos Mateus 4,17, está escrito: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus chega trazendo perdão para quem se arrepende. Ou seja, Deus está sempre pronto para oferecer perdão e acolhimento para o filho que se arrepende e muda de vida. Se você quer mudar de vida, Deus está pronto para te dar um par de sandálias novo, colocar nos pés. Deus está pronto para colocar vestes novas, limpas, cheirosas em você. Deus está pronto a colocar de volta o anel no dedo, símbolo de autoridade de filho. Deus não vai tratar as pessoas que se arrependem como lixo, como escravos, de forma nenhuma. Deus está pronto a tratar como filho. O filho perdido que ficou dentro de casa. Agora vamos concentrar um pouco no filho mais velho que estava em casa, que não saiu de casa. O filho mais velho, que aparece no texto como alguém que sempre foi fiel ao pai e nunca se rebelou ou nunca saiu de casa. Ao receber a notícia do retorno do seu irmão e ver a festa que o pai estava promovendo, ele ficou indignado. Olha como esse rapaz estava desprovido do amor e da misericórdia. Olha a diferença desse rapaz para os sentimentos do pai. Ele criticou a atitude misericordiosa do pai em resposta ao retorno do filho que estava perdido. Ele não entendia porque ele estava mal. O filho mais novo estava mal, mas o filho mais velho que estava dentro de casa também estava mal. Porque quando o homem não ama, ele está mal. Porque Deus é amor. Ele estava na casa do pai, mas não estava com o pai. Porque quem está com Deus ama. A Bíblia é clara ao dizer: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então os dois filhos precisavam da misericórdia do pai. Os dois, o que saiu de casa e o que ficou também. O filho mais velho demonstrou profunda decepção com tudo o que estava acontecendo e, irritado, escolheu ficar do lado de fora da casa, reclamando de ter trabalhado toda a vida como um escravo e nunca ter recebido um cabrito para festejar. Na cabeça dele, o pai jamais poderia perdoar aquele que demonstrou tamanha ingratidão pela família. Como pode pai perdoar alguém que foi tão ingrato, que se comportou como desejando a morte do pai, que gastou tudo que o pai confiou a ele? Como pode o pai perdoar um cara desse? Mas o pai o faz lembrar que ele está no mesmo estado do seu irmão. Olha só, na cabeça dele o pai jamais poderia perdoar aquele que demonstrou tamanha ingratidão pela família. Ele estava decidido a não perdoar o pai pelo que fez e a não perdoar o irmão pelos seus erros.
ele se sentiu injustiçado pelo pai. Na parábola, esse jovem está tão perdido quanto seu irmão. A diferença é que ele não consegue enxergar o quão distante está do pai. Ele é filho, mas se vê como escravo. Quer dizer, está distante. Porque quem se sente filho tem facilidade para perdoar. Porque sente na vida o amor, a presença do pai. É rico, pois o que é do pai é dele também. Porém, age como um miserável. Tem a companhia diária do pai, mas anda solitário. Olha que estado. Que tristeza. Ele está perdido na própria casa do pai. Então a parábola fala a dois tipos de pessoas. Pessoas que saíram, que se distanciaram da comunhão da igreja e se perderam. Mas também fala de pessoas que estão dentro da igreja e estão perdidas. Que precisam voltar. Voltar para onde? Para a casa do pai? Não, já estão na casa do pai. Elas precisam voltar para os braços do pai. Sentir o amor que o pai sente. Sentir, ter a misericórdia que o pai tem. Filho pródigo, filho perdido, ou filho devasso, não somente aquele que sai da casa, mas aquele que mesmo estando dentro da casa, não é cheio de compaixão, de misericórdia e de amor pelo próximo. Muito sério, não é isso? O filho mais velho da história representa os escribas e fariseus que se consideravam santos demais e desprezavam os outros. Eles conhecem as escrituras e são até mestres, mas se distanciaram do pai. Jesus está ensinando que o pai ama todos os seus filhos, os que estão perto e os que estão longe. Há perdão para todos. Além disso, ele está mostrando que não devemos ficar tristes e ressentidos com a generosidade do Pai Celestial. Ora, Deus é rico em perdoar. Muito menos com os pródigos que creram e voltaram. Pelo contrário, nosso dever é nos alegrar e festejar a volta daqueles que estavam perdidos e foram achados. Estavam mortos e voltaram a viver. Entende que coisa linda? O Pai amoroso, essa parábola do começo ao fim, aponta em direção ao amor de um pai que, apesar das atitudes erradas de seus filhos, porque não foi somente o filho mais novo que teve atitude errada, o filho mais velho também, mas apesar das atitudes erradas de seus filhos, está sempre disposto a perdoar e a acolher na comunhão da família os que se arrependem. Por essa razão, o Pai apresentado pela parábola representa Deus, o Pai Celestial. Aquele que, conforme está escrito em João 3,16, amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é resultado de um amor imensurável, de um amor indescritível, de um amor incomparável. Como vimos, o mesmo pai que foi ao encontro do filho mais novo para abraçá-lo e recebê-lo, também sai ao encontro do filho mais velho para conciliá-lo e convencê-lo a entrar e se ajuntar à comemoração. Ele não poderia ficar de fora. O pai chega para ele e diz: olha, filho, esse teu irmão estava perdido e reviveu. Quer dizer, quem estava perdido? O irmão dele. Então, como pode, em palavras mais belas e simples, o pai deixa claro para aquele rapaz: olha, o seu irmão estava perdido e foi achado. Em outras palavras, como pode você não se compadecer do seu irmão? Do filho do seu pai? Entende como isso é interessante? O amor que Deus demonstra aos cobradores de impostos e pecadores em nada nega ou anula seu amor pelos escribas e fariseus. Pelo contrário, tal amor lembra-nos da natureza radical da graça salvadora que vem ao nosso encontro. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, nós encontramos: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem de obras para que ninguém se glorie. Não há do que nos gloriarmos, senão na graça do Senhor nosso Deus. Próximo versículo diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Mesmo sem merecermos, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus estende a mão para nos salvar. Romanos 5:10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, salvos pela vida de Jesus. E temos mais o seguinte: nos oferece generosamente vida abundante. O Pai, está escrito na sua palavra, ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós temos aqui a reconciliação eterna com o Pai, feita por meio de Jesus. Não importa a situação que você ou algum amigo esteja vivenciando, dentro ou fora da comunhão da igreja local. Saiba que existe um Deus amoroso que chama todos para perto de si. Basta, perante um arrependimento sincero e confissão dos pecados, clamar ao Senhor Jesus. Aquele que se afastou da casa do Pai, aquele que se afastou do Pai, aquele que se afastou, que foi para o mundo, o Pai espera a sua volta. Aquele que está dentro da casa do Pai, que canta louvores no conjunto, no coral do Pai, que toca instrumentos na banda do Pai, aqueles que estão sentados na frente, nas cadeiras na casa do Pai, aqueles que estão no meio, lá atrás, aqueles que estão nos púlpitos, mas os corações estão fechados, não conseguem amar. O Pai está falando também com você, e convidando você a abrir o coração e deixar que o amor do Pai tome conta, para que não estejamos da mesma forma que os que saíram perdidos, estejamos perdidos na casa do Pai. O Pai que acha tanto um como o outro, e o seu amor se estende nesse sentido. Então, queridos, concluímos esse trimestre, esta última lição, dizendo que definitivamente não há como ficar indiferente a tamanho amor revelado por nós, revelado da parte de Deus por nós. O Pai Celestial continua amando e chamando pecadores ao arrependimento, a fim de que possam desfrutar dos benefícios de sua paternidade. Quem é filho, logo é herdeiro com Cristo Jesus. Então, que nós possamos compartilhe essa boa notícia com seus amigos. Diga para eles que o Pai ama eles. Se eles estiverem afastados do caminho, diga a eles: o Pai ama você. O Pai está esperando você voltar para Ele te dar um abraço, para Ele te dar a posição de filho. Diga para aqueles que estão do seu lado, que são cristãos ainda, que congregam ainda, mas que você pode perceber que são pessoas que não têm amor, são rancorosas. Diga para eles: o Pai está esperando você. Entra na festa do Pai. Participa do banquete do Pai. O Pai é cheio de misericórdia, o Pai é cheio de perdão, é cheio de amor. Vamos encher de amor também para que a gente possa estar do lado do Pai. E creia que o Espírito Santo irá convencê-los que o Pai os ama. Que Deus abençoe no nome de Jesus. E fica o convite para a próxima primeira videoaula do terceiro trimestre de 2022, onde estaremos estudando este novo assunto, que também é de grande importância para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, o grande missionário. Essa é a nossa revista do terceiro trimestre deste ano. Que Deus abençoe em nome de Jesus.